Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus caros e amados irmãos e irmãs, paz e bênção no coração de todos vocês. Vamos rezar invocando o Espírito Santo. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai. Qual força eterna e protetor, nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Evangelho está em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos do 17 a 26. Um dia Jesus estava ensinando, à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificando a Deus e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje vimos coisas maravilhosas. É a exclamação deste povo que hoje, nesse Evangelho que nós acabamos de ouvir, exclama. Jesus aqui é apresentado como aquele que tem poder de curar as doenças, libertar as pessoas da escravidão e do mal, e de perdoar pecados, trazer a salvação. E diante da controvérsia de alguns mestres da lei que viam em Jesus um usurpador de Deus, pois quem poderia perdoar pecados é somente Deus, e Jesus atribuía a si tal poder, porque ele era e é Deus. Um homem paralítico lhe é apresentado por algumas pessoas, e estes procuram de todas as maneiras colocar o paralítico na presença de Jesus. E essas pessoas, que aqui no Evangelho de Lucas, diz que uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. No Evangelho de Mateus, todos os evangelhos sinóticos, uns falam que eram 4 homens e assim por diante. Mas aqui nós podemos dizer que essas pessoas são símbolos da comunidade de fé. É por meio da comunidade cristã que nós somos levados à presença de Jesus.
Veja que Jesus está na casa. E a casa é símbolo da comunidade, da igreja. Mas aquela casa está repleta de pessoas. Tem gente, e às vezes também estão ali para ouvir a palavra, não percebe que tem um homem que está querendo se aproximar de Jesus, buscando se aproximar dele por meio da comunidade. E a comunidade de fé é aquela que nos carrega nos ombros, no momento em que nos faltam forças para caminhar, ou às vezes estamos paralisados por causa do pecado. É a comunidade que nos transporta e arranja meios necessários para nos conduzir na presença de Jesus. Quem perdoa, cura, liberta e salva é Jesus. Porém, Jesus faz tudo isso por meio da comunidade, da igreja. O Evangelho nos diz que Jesus, vendo a fé daqueles que transportavam o paralítico, diz: Filho, os teus pecados estão perdoados. Homem, teus pecados estão perdoados. Diz, mas vendo a fé, diz que vendo a fé nos que carregavam, a fé da igreja. A fé é um dom que a igreja recebeu e por meio desta fé, ela faz homens seus ministros para que possam, em nome de Deus, por meio da igreja, a igreja é o instrumento, fazer chegar até nós a Eucaristia, fazer chegar até nós o perdão dos pecados, fazer chegar até nós a graça que Jesus nos concedeu e nos concede por meio dos sacramentos e por meio da ação da comunidade, da igreja. Filho ou homem, teus pecados estão perdoados. E por que Jesus primeiro cura o pecado e não a cura física? De que adiantaria recuperar os movimentos corporais daquele homem e o deixar viver no egoísmo? Mas ali a ação de Jesus produz questionamento. Os escribas e fariseus começaram a murmurar: quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu: por que murmurais? O que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Preste atenção. Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra, poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Este é o poder que Jesus deu à igreja, irmãos. A igreja é que realiza esta obra de Jesus por meio dos seus ministros, por meio dos ministros ordenados. O Senhor nos concede o seu perdão. O Senhor nos dá o perdão, nos liberta do egoísmo, como Jesus fez com aquele homem. Vai primeiro curar a causa, depois as consequências. A causa do sofrimento e da maldade do mundo é o pecado. A raiz de todo mal é o fechamento do ser humano ao amor de Deus. O pecado paralisa o ser humano, impede de ver o amor e caminhar no amor. Somente Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, poderá salvar o ser humano do mal. E quem pode perdoar os pecados? Somente Deus. E Jesus é Deus. E repito, esse poder Ele conferiu à sua igreja, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados. Disse: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. A comunidade cristã, isto é, a igreja de Deus, por meio dos seus ministros, lhes foi conferido a graça de perdoar os pecados de toda a humanidade. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Lá em João 20, 23. Por meio da igreja, Jesus continua agindo, curando, libertando, salvando, através do perdão. Os mestres da lei
assim como muitos se fecham na sua incredulidade e em seus vãos raciocínios e não foram capazes de perceber o dom oferecido em Jesus. Muitas pessoas hoje do nosso tempo é também oferecida esta graça do céu por meio da igreja, mas muitos se encontram fechados, paralisados no egoísmo, que já não podem mais caminhar na fé. Somente os irmãos da comunidade, com sua fé perseverante e fiel, poderão levá-los na presença de Jesus. Meus irmãos, transportemos por meio da fé os que já não creem, os incrédulos, indiferentes, na presença do Senhor Jesus. Ele pode devolver a vida e a esperança que o pecado nos roubou. Façamos isso e levemos muitos irmãos à experiência da misericórdia do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.